Olá, professores, gestores, sejam bem-vindos ao segundo dia da jornada técnica aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu me chamo Elissandra, faço parte da produtora VAT. A VAT é a produtora de transmissão e conteúdo aqui do Centro de Mídias. E eu também não estou sozinha. Eu estou aqui com a Dainara e o Júlio, que também fazem parte do grupo VAT, estão representando aqui a Tecnog, né? A CAT, a Central de Atendimento Técnico. Nesse momento eu passo a palavra à Dainara. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, me chamo Dainara, eu faço parte do suporte técnico online, que é a CAT. Eu vou iniciar aqui a apresentação falando sobre os nossos equipamentos, os equipamentos que compõem o kit sala, né? Iniciando aí sobre o uso do IPTV Box, apresentando as suas conexões, dispositivos, periféricos, beleza? Vamos lá então. Bom, temos aí kit tecnológico de sala, utilizado para a aplicação IPTV. Como vocês podem ver, temos ali o aparelho IPTV Box, né? Temos também o Netbox, temos CPU, temos ali mais abaixo a parte traseira, né? E a lateral do aparelho IPTV Box. Temos também a parte traseira do aparelho Netbox, né? E temos também notebook. Eu creio que algumas salas ainda possuem notebook composto no seu kit, tá? Vamos lá, seguinte. Aí estão os equipamentos utilizados para interligar a TV à CPU, para a saída de vídeo e áudio. Temos aí cabo de áudio P2, temos o cabo de áudio P2 é utilizado junto com o cabo VGA. Temos cabo VGA utilizado junto com o P2 e o cabo HDMI, como vocês podem ver, tem extremidades iguais, utilizado para áudio e vídeo. Seguinte. Equipamentos e conexões. Temos lá conexão PS2 e conexão USB. Como vocês podem ver, temos aí o mouse USB, teclado USB, a hub utilizado juntamente com o IPTV Box, que é utilizado para conectar os outros periféricos no aparelho IPTV Box, no caso de impressora, se houver na sala. Vamos lá, seguinte. Itens utilizados para as interatividades. Nós temos o cabo XLR, que é utilizado no microfone. Temos aí o microfone, né? Esse aí é um modelo do tipo Logitech, que ele é utilizado juntamente com o cabo P2, geralmente utilizado em CPU, Netbox. Temos o microfone de mão, tá? Temos aí 2 modelos. E logo mais abaixo, as webcams. Temos ali as do tipo C270, webcam Logitech C920. Temos a orbital, tá? Vamos lá, seguinte. Dispositivos utilizados para interligar os equipamentos à rede elétrica. Temos aí filtro de linha, estabilizador e no break. Seguinte. Utilizado para interligar o modem às salas de aula. No caso, se na sala de aula existir mais de um login, é necessário o uso de um switch. Como vocês podem ver na figura, temos aí um exemplo de switch, e aí a parte traseira dele, normalmente eles têm 8 portas, né? E aí os professores, muitos já devem estar ambientalizados com esses equipamentos. Quando eles entram em contato com o suporte técnico, a gente geralmente
pede para eles fazerem alguns testes, né, e verificarem. Geralmente eles dizem, estamos sem conexão. A gente sempre pede, primeiro teste, verifique a porta lá do switch. Então, esse aí é o aparelhinho que esse aí é o switch, tá bom? Seguinte. Vamos lá. Tutorial e orientações para o uso do IPTV Box. Primeiramente, conectar hub USB na porta USB 1. Seguinte. Conectar o microfone ao cabo USB XLR. Depois, conectar o cabo do microfone ao IPTV Box na entrada mic. Ela já vem sinalizada no aparelho IPTV Box. Próximo. Conectar o cabo HDMI na televisão e a outra ponta na entrada HDMI do IPTV Box. Próximo. Conectar o cabo de rede azul ao IPTV Box. Eu creio que a maioria dos professores, né, hoje eles já estão bem ambientalizados quando o suporte fala sinalize o seu cabo de rede, vamos conectar no seu aparelho IPTV Box, vamos verificar se o cabo de rede está bem encaixado. Então é esse aí. Vamos lá para o próximo. Conectar o cabo de energia no IPTV Box. Depois você vai ligar esse IPTV Box no estabilizador ou filtro de linha e depois o mesmo na tomada de energia. Próximo. Conectando os periféricos ao IPTV Box. Na hub USB, aquele primeiro aparelhinho que eu apresentei lá no início, você vai conectar nele o teclado, o mouse, a câmera e a impressora, se houver na hub, tudo na hub USB. Se houver impressora na sala, ela também vai ser conectada na hub USB. Seguinte. Vamos lá. Uso do IPTV Box. Aqui nós vamos ver como acessar o IPTV Box. Vai aparecer a tela de login, lista de canais, como acessar o canal desejado, lista de usuários, como fazer para pedir a vez, participar dos momentos de interatividade, tá bom? Vamos dar seguimento aqui. Conectar para as videoaulas interativas. No primeiro momento, você vai identificar na sua área de trabalho o aplicativo IPTV, esse ícone azul, tá? Você dá um duplo clique, ele vai aparecer na tela da TV para iniciar o aplicativo, ok? Primeiro acesso. Será exibida a tela de login. Entre com o login e senha da respectiva sala. A senha, como vocês podem ver aí no exemplo, ela é padrão, semean.seduc e o servidor 10.154.217.61. Seguinte. Num primeiro acesso ao box, por exemplo, no campo servidor, caso não esteja preenchido, você deve colocar essa informação que eu acabei de falar, que o servidor é padrão 10.154.217.61, beleza? Aí, caso já tenha feito isso, ao abrir a aplicação, será exibido o login, né? Nesse caso, clique no mesmo para realizar o acesso. Pronto. Assim que for feito o primeiro acesso, você se conectar direitinho, né, vai aparecer uma lista de canais. Após isso, você vai selecionar o canal correspondente com a série da sua turma, entendeu? Você procura lá, Seduc AM1, Seduc AM2, de acordo com a sua turma, ok? Vamos lá, transmissão das aulas e o chat público.
Assim que acessar o canal, vai ser exibida uma tela da transmissão da aula e o chat público. Aí vai ser possível assistir a aula em vídeo e participar utilizando o chat público. Tá. Após isso, você vai clicar no usuário que deseja enviar a mensagem. Por exemplo, eu estou com um problema aqui, eu estou sem imagem, eu estou sem áudio. Você vai clicar ali no íconezinho do bonequinho e você vai selecionar o usuário que deseja enviar a mensagem. Você vai clicar em cima e vai aparecer uma janela para enviar a mensagem para o suporte. Próximo. Assim que for feito isso, você vai e manda mensagem para o suporte e informe para ele o problema que está ocorrendo. Ok, seguinte. Quando chegar uma mensagem no chat para você, vai aparecer lá no ícone lá no bonequinho ou no ícone do seu login, vai aparecer uma bolinha na cor azul. E isso quer dizer o quê? Que você está recebendo uma mensagem no chat privado, tá bom? No box ele aparece assim. Pronto. Aí, às vezes, a gente se depara com o usuário falando assim, eu queria ampliar minha tela. Aí você vai e orienta ele. Clique nesse quadrinho, né, bem aí no canto superior direito da sua tela para ampliar a tela. Aí também, como é que faz para pedir a vez? Você vai clicar nesse bonequinho, bem embaixo, que tem o bracinho levantado para cima, tá bom? Para pedir a vez e aguardar que o pessoal do estúdio vai colocar você na vez para a interatividade. Pronto. Agora vamos apresentar como conectar para as videoaulas interativas na CPU ou Netbox. Será exibida aquela mesma tela de login, assim como no IPTV Box, tá bom? Você vai entrar com seu login, a senha padrão, semean.seduc, o servidor também padrão, como eu já havia falado anteriormente, 10.154.217.61, tá? E vai clicar em lembrar a senha e depois conectar. Pronto. Aí aquela mesma informação de anteriormente, no campo servidor, caso não esteja preenchido, você deve colocar essa informação aí, 10.154.217.61. Clica em conectar. Pronto. Aí você pode marcar a opção salvar a senha, né? Caso você queira utilizar uma outra vez, no outro dia, aí já vai ficar lá salva a sua senha, ok? Após feito isso, vai abrir uma lista de canais. Né? Você vai selecionar o canal correspondente com a série da sua turma. Após selecionar, você vai clicar em entrar no canal. Ok? Pronto, aí já abriu a tela do IPTV. Ali temos o ícone de uma câmera. Se ele não tiver habilitado, você vai clicar em cima dele para habilitar a sua webcam. E a mesma coisa você deve fazer para o ícone de áudio, né? Você vai clicar para abrir o áudio aí no seu IPTV, beleza? Seguinte. Eu quero pedir a vez, quero participar da interatividade. Você vai clicar no ícone daquele bonequinho com o bracinho para cima para pedir a vez, tá bom? Aí depois, eu preciso abrir o chat aqui no meu IPTV, como é que eu faço? Você vai clicar nesse ícone de mensagem para abrir o chat. E lá você pode interagir com as outras localidades, tirar dúvidas com os professores, tá bom? Próximo. Tem uma coisa muito importante também, né? Procedimentos para serem feitos antes do início da aula. O que é importante? Chegue com antecedência, né? Verifique os equipamentos, se estão todos conectados, se estão todos ligados direitinho,
tá? Conforme as orientações do guia. Se você se deparar com algum problema no equipamento, o que você deve fazer? Entrar em contato com o suporte técnico, tá bom? São os profissionais capacitados, né, para resolver possíveis problemas na localidade. Próximo. Salve os documentos enviados por e-mail e IPTV Box, sempre organizando por pastas de arquivos, por componente e unidade de estudo, beleza? Aí agora nós vamos falar sobre as ocorrências técnicas, né? Eu vou passar a palavra para o meu colega Júlio Lima, que vai dar continuidade. Olá, professores. Eu sou o Júlio, sou um dos técnicos que fazem um atendimento no suporte online, tá? Eu vou abordar aqui, a gente vai listar algumas das ocorrências mais comuns que a gente atende ali diariamente. A gente vai também listar para os senhores possíveis resoluções desses problemas, tá? Mas antes da gente passar para o slide aqui das ocorrências, de eu poder listar para os senhores, eu gostaria de explicar um pouco para vocês, de abordar, né, como que funciona um pouco do nosso trabalho. Qual que é a nossa lógica de atendimento, por que a gente solicita certos testes, por que a gente solicita imagens, quando os professores entram em contato com a gente, que é justamente para a gente ficar alinhado aí, falar a mesma língua no momento do atendimento, tá? Do suporte online. Quando tem alguma ocorrência na sala ali, algum problema, seja na internet, seja na transmissão também, o professor ali entra em contato com o suporte e nesse momento começa o atendimento técnico, certo? E quando começa o atendimento, nós do suporte, nós temos duas prioridades. Vamos dizer que é a prioridade A e prioridade B. A nossa prioridade A, ela é justamente solucionar o problema já no momento do contato ali com o professor, que é para que a sua transmissão seja restabelecida o mais breve possível, né? E para que os alunos ali não tenham nenhum prejuízo na aula, certo? E dentro dessa prioridade A, professores, a gente trabalha em 3 passos, vamos dizer assim. O primeiro passo é identificar o problema, o segundo passo vai ser fazer o diagnóstico do que está causando aquele problema ali naquele momento, e o nosso terceiro passo é tratar, né, passar para os senhores as tratativas para a gente poder consertar e tentar restabelecer a sua conexão. Em ambos esses passos que eu citei agora, a colaboração e a participação do professor, ela é essencial, tá bom? E ao longo da explicação eu vou abordar para os senhores o porquê disso. Na primeira parte, que é identificar o problema, o professor ele vai relatar para a gente qual o sintoma que ele está vendo ali na hora, e nesse momento o suporte vai começar a fazer algumas perguntas ali. Por quê, professores? Porque com relação à maioria dessas ocorrências, desses problemas, a gente já tem o mapeamento deles. A gente já atendeu esses problemas antes, então a gente já tem meio que um caminho, uma lógica para seguir ali para realizar essas tratativas, tá? E aí a gente vai fazer algumas perguntas para o professor. Professor, esse problema está ocorrendo apenas na sua sala? Esse problema, por exemplo, como é que está a sua TV? Nos envia uma imagem da sua TV para a gente ver como é que está. Nos envia uma imagem ali de tal canto da sua tela para a gente poder analisar, certo? Depois disso, a gente vai tentar fazer a parte de diagnosticar o problema, que a gente vai pedir, nessa fase aqui, a gente vai solicitar do professor que faça alguns testes. Nesse momento também, conforme eu tinha dito, é essencial a colaboração do professor. Por quê? Por mais que a gente consiga, em boa parte dos problemas, solucionar eles remotamente, aplicando comandos remotos, ou também fazendo um acesso remoto na sua máquina, tem algumas diretrizes ali que a gente não consegue solucionar remotamente, que é justamente fazer uma troca de um cabo, trocar um cabo de rede, trocar um cabo de vídeo, fazer verificações que só podem ser feitas por realmente quem está ali no local, certo? Então, nessa fase aqui de diagnosticar, a gente vai solicitar alguns testes ali para o professor, que são testes padrão que a gente realiza já, tá? Depois disso, quando a gente consegue diagnosticar o problema, a gente vai para a parte de tratar o problema, que é justamente aplicar ali a correção. Então, nessa parte aqui, a gente vai passar algumas instruções para o professor do que precisa ser feito, se algum cabo precisa ser trocado de posição, ou se alguma configuração precisa ser feita ali no seu computador, tá? E a gente vai instruir o senhor. Geralmente, a maioria dos atendimentos que a gente realiza hoje
é com o auxílio da ferramenta de WhatsApp, que é uma ferramenta que a gente tem usado e que tem ajudado muito, tá? Porque lá a gente consegue enviar imagens para o professor, indicando onde que ele deve clicar ali no computador, ou a gente consegue também destacar alguma parte de algum equipamento que a gente possa pedir para ele fazer aquela troca de cabo ali naquele momento, tá? E quanto a essas instruções, professor, eu gostaria só de dar um adendo aqui. A gente tem consciência, né, que muitos professores que estão nas localidades, eles não têm muitas vezes familiaridade ou não têm muito ali conhecimento a respeito dos equipamentos tecnológicos, certo? E quanto a isso, você pode ficar despreocupado, porque a gente tendo consciência disso, caso a gente passe alguma instrução que o senhor não entenda ou que não fique muito claro ali, ou que o senhor não tenha uma segurança para fazer aquela configuração, o senhor pode informar a gente, ó, eu gostaria que você explicasse melhor, se possível, mande uma imagem, faça algum vídeo também, se possível, para poder me explicar melhor, para eu poder fazer essa configuração aqui, tá? Certo. Aí nisso, tratamos o problema, perfeito. Porém, em alguns casos, não é possível tratar esse problema remotamente, né? Ali no atendimento técnico. Então, quando não é possível tratar esse problema no atendimento técnico, então a gente já parte para a nossa prioridade B. E qual é a nossa prioridade B? É justamente realizar o diagnóstico correto daquele problema, certo? E por que é importante realizar o diagnóstico correto do problema? Quando nós não conseguimos solucionar o problema remotamente ali ou no atendimento online, quando é necessário realmente a troca de algum equipamento ou quando é necessário que um técnico vá à sua localidade para fazer alguma configuração, alguma correção que só pode ser feita ali em loco mesmo, a gente precisa gerar uma ordem de serviço para que isso seja feito, tá? A ordem de serviço é a famosa aí dos professores OS, que os professores já conhecem bastante. E o que é essa OS, professores? Essa OS, ela é um formulário online que a gente preenche ali com as informações do atendimento. E nessas informações, elas vão constar informações do professor que entrou em contato, vai constar também as informações do que o professor nos relatou, certo? Consta também as informações da localidade do professor que está entrando em contato conosco, por isso que muitas vezes a gente fala assim, professor, nos envie uma imagem ali da etiqueta de tombo ou etiqueta de serial do seu equipamento. Por que a gente solicita essa imagem, professor? Porque no nosso sistema, todos esses equipamentos estão mapeados e com o número de serial deles ou com o número de tombo, a gente consegue localizar e confirmar ali a sua localidade, tá? Para que a OS seja gerada para a localidade correta, para a escola correta, para a comunidade correta, ok? Vamos colocar também na OS as informações da ocorrência, o que foi relatado e tudo mais. Vamos colocar os testes que foram realizados no momento do atendimento, quais testes a gente realizou ali com o professor, certo? Vamos colocar também o diagnóstico do que a gente conseguiu concluir ali, tá? E por que é importante esse diagnóstico, como eu falei, que é a nossa prioridade B? Porque depois que essa OS é gerada, ela vai passar por uma análise. E nessa análise vai ser designado qual técnico que irá atender aquela localidade e o principal, qual equipamento que nós vamos enviar para a sua localidade. Porque, de acordo com o diagnóstico, vai ser estabelecido o equipamento, certo? E por que isso é importante? Vamos supor que não teve ali uma boa colaboração, não teve uma boa comunicação e o diagnóstico foi gerado errado. Então, a gente manda, por exemplo, uma TV para o local, a gente manda um notebook e chegando lá, o problema não era esse, o problema estava em outro equipamento, sabe? É essa situação que não pode ocorrer. Então, por isso que a gente sempre pede, às vezes a gente pede até para repetir alguns testes e tal, por isso que a gente tem todo esse cuidado justamente no diagnóstico do problema, tá bom? Prosseguindo, tem essa questão do diagnóstico do problema. Então, agora dito isso, né, eu vou passar aqui para os senhores algumas ocorrências que a gente atende diariamente e vou passar também possíveis soluções.
Se os senhores quiserem, os senhores podem tirar foto dessas ocorrências, podem fazer anotações, tá? Porque são ocorrências comuns, tá? Seguindo aqui na parte dos slides já, nós temos as ocorrências mais comuns, né, de maior incidência, que são, por exemplo, CPU, notebook e netbox ou box IPTV que não liga. Quais são as possíveis soluções? Vamos ver o próximo slide. Testar o cabo de força em outra tomada. Testar outro cabo de força, se possível, né, se tiver à disposição ali, outro cabo de força compatível com o seu equipamento. Em caso de localidades que possuem gerador de energia, luz para todos, equipamentos que estiverem conectados em um no-break ou estabilizador, você pode testar em uma tomada separada, tá? Onde não tenha nenhum outro equipamento conectado a ele. Seguindo aqui, nós vamos ter mais uma ocorrência. Equipamento não transmite imagens, seja CPU, notebook, netbox, enfim, vamos ver as possíveis soluções. Nesse caso, você pode verificar que isso aqui é muito comum também. Às vezes o professor entra em contato com a gente, fala assim, estou aqui no canal, mas não está aparecendo nada, só está a tela preta. Então, professor, primeiramente verifique se o senhor está no seu canal correto, tá? Porque isso é um problema que a gente pega muito. A gente vê lá no nosso sistema, o professor está em outro canal. Então, nesse caso, você pode tentar sair, né, do canal, ou também você pode reiniciar o seu aplicativo do IPTV. Verificar se o cabo de vídeo, cabo VGA ou cabo HDMI está bem encaixado, tá? Se possível, também testar outro cabo de vídeo ou cabo HDMI, se possível. Também tem mais um ponto, professor, que é possível aí, se eu verificar aqui. Em algumas localidades a gente verifica que ali atrás dos equipamentos, né, tem um acúmulo, às vezes, de poeira, tá? Então, você pode também verificar, professor, se tem algum tipo de impureza, algum tipo de sujeira que está ali na ponta daquele cabo de vídeo, que isso também pode ocasionar essa perda de imagem no seu equipamento. Vamos ver mais uma possível solução aqui no próximo slide. Verificar se o equipamento está mostrando algum sinal de funcionamento. No caso, o senhor ligou ali a sua TV, não está dando imagem, né? Verifique se o box IPTV ou se a CPU ou se o seu notebook, no caso também netbox também, está emitindo algum sinal de funcionamento, que são eles. Se tem algum LED aceso, se aquele cooler, né, que tem atrás do computador, se ele está girando, se tem a ventilação dele lá. Seguindo aqui para a próxima ocorrência, temos sem áudio no seu microfone, né, no caso o estúdio ou algum dos técnicos a gente não consegue ele ouvir. A possível solução, primeiramente, é verificar se o microfone está bem encaixado no equipamento, tá? Você verifica lá se o cabo dele está devidamente conectado. Se possível, também o senhor pode testar esse cabo em outra entrada compatível, seja uma entrada USB ou P2. Verificar o estado de conservação ou se existe alguma avaria do cabo do microfone. O senhor vai observar por toda a extensão ali do cabo do microfone, se em algum canto ele vai estar amassado ou se ele vai estar danificado. Em caso de microfone semi-profissional, você pode verificar também aquela chave de liga e desliga, né? Ou também tem aqueles botões de multi, se ele está ativado ou não, tá, professor? A próxima ocorrência aqui é áudio baixo ou sem áudio da transmissão. Nesse caso, as possíveis soluções são: o senhor pode tentar sair e entrar no canal da transmissão, conforme consta aqui no próximo slide. Você pode verificar também, que é muito comum da gente pegar, o volume da TV, se ele está realmente setado ali com volume máximo ou não. Verificar também o volume no Windows, que é o ícone que fica ali na parte inferior direita da sua tela, né? Tem um ícone de alto-falante igual esse que está na sua tela, o senhor clique nele e verifica se ele está setado no volume máximo lá também, tá? E verificar também o encaixe, caso o seu cabo seja um cabo P2, verifica o encaixe dele se ele está bem encaixado. Você pode também, naquele mesmo ícone de volume do seu Windows, né, que fica no canto inferior direito da sua tela, ao invés de clicar com o botão esquerdo, o senhor clica com o botão direito para ele abrir as opções, né, e abrir também ali o equalizador, que o senhor também pode fazer essa verificação do som nesse ícone, tá? E outro teste que você pode fazer também é reiniciar o seu Windows, porque às vezes o
o computador inicia, às vezes ele pode não reconhecer o drive daquele dispositivo, por algum erro mesmo do sistema. Então, reiniciar o Windows também pode ser uma solução para esse problema. Seguindo agora, nós temos uma outra ocorrência bem comum, que é a de sem imagem da webcam, né? Webcam inoperante. Você vê solução para isso, vamos ver aqui no próximo slide. Reiniciar o Windows, como eu já tinha dito também, né? Porque às vezes o sistema ele inicia, mas o drive daquele dispositivo, daquele periférico, ele não reinicia junto com o sistema. Então, nesse caso, é interessante também, às vezes, reiniciar o seu computador, tá? O senhor pode verificar se a webcam, se ela está ligada corretamente na interface USB. Se possível também, professor, o senhor pode testar ela em outra entrada USB também, porque às vezes pode ser que por algum problema de energia, algo do tipo, aquela entrada USB possa estar danificada ou desativada. Reconectar ou desconectar a webcam e conectar outra porta USB, como eu tinha dito. Testar a sua webcam em outra sala. Você pode ir na sala do seu colega lá e pedir para ele, né, com licença ali, você pode testar a sua webcam. Caso a webcam fique inoperante em ambas as máquinas, então a gente pode considerar que realmente é um problema no equipamento e pode ser que seja necessária a troca dele. Seguindo aqui, nós temos mais uma incidência que é de impressora não liga, mas não imprime, que é um caso comum também que a gente atende. Nesse caso, professor, você pode realizar o seguinte, você pode verificar se o cabo USB da impressora está devidamente encaixado, né? Que é um cabo, em uma ponta ele tem um tipo de formato, na outra ponta ele é USB. O senhor pode também tentar ligar essa TV em outra porta USB, pode ser que aquela porta USB esteja com algum problema. Tentar, se possível, um outro cabo USB, se possível, o senhor pode pegar um cabo emprestado, né, ali do seu colega e testar para ver se não há problema do cabo também. E algumas impressoras, a gente tem ali o acesso para a troca de toner dela, né? Quando o senhor abre ela ali para trocar o toner, você consegue visualizar dentro da impressora e ver ali na parte mecânica dela, nas engrenagens, né? Verifique se tem algum papel que esteja ali preso ou algo do tipo. Vamos ver mais uma possível solução aqui. Verificar se no seu computador aparece algum ícone de notificação, né? Informando que o toner está vazio ou que tem pouca tinta. Aí você pode também fazer essa verificação se tem alguma mensagem no seu computador informando sobre isso. Vamos para o próximo item. Você pode também testar a impressora, em caso da impressora não ligar, né, no caso. Você pode verificar se o cabo dela está bem encaixado tanto na impressora quanto na tomada. Você pode testar um outro cabo de força também, se tiver disponível na sua escola, tá? Em caso da localidade possuir gerador de energia ou do luz para todos, você pode testar ela separadamente ali. Você pode tirar ela do no-break ou do estabilizador e testar ela diretamente na tomada. Equipamentos que não ligam, modem e switch, esse também é bem comum da gente pegar. Você vai fazer basicamente a mesma verificação ali da impressora, que é testar o equipamento em outra tomada, caso ele esteja conectado em um estabilizador ou no break, né, no caso que são essas localidades que têm luz para todos, né, ou que funcionam a gerador de energia. Você pode testar ele em uma tomada isolada, sem nenhum outro equipamento conectado junto a ele, tá? No caso dos modem e switch, eles possuem alguns LEDs de indicação. Então, você pode também observar esse LED. Se mesmo o senhor trocando de tomada ou testando em uma tomada isolada ou com outra fonte, né, caso tenha disponível, se o senhor verificar que ele não está acendendo nenhum LED, mesmo assim, você pode entrar em contato também com o suporte, tá? Outro problema bastante comum aí é a falta de conexão, né? Quando a internet cai na sua localidade. Aí essa realmente é uma ocorrência que a gente atende aí diariamente. Possíveis verificações que o senhor pode fazer testar o cabo de rede, né? Em outra entrada compatível, se houver. Verificar também a conexão desse cabo de rede, que geralmente é aquele cabo azul que tem a ponta transparente.
Você pode verificar também a conexão desse cabo. Na verdade, a gente pede, né, que o senhor verifique a conexão do cabo tanto no seu equipamento, que seja box CPTV ou CPU, e tanto na outra ponta dele, que geralmente está conectado ao switch, tá? Aqui também, professor, nesse tópico, ele cabe aquela dica que eu dei anteriormente, que é em caso de o senhor perceber que o cabo está muito empoeirado ali, possa ter camadas de poeira nele, você pode pegar e verificar a ponta do cabo, se tem alguma sujeira ali atrapalhando, tá? E aí o senhor pode fazer a limpeza, que isso também influencia no funcionamento desse cabo. Vamos para o próximo slide. Verificar se há avarias do cabo, aí você vai fazer aquela verificação. Em algumas localidades, a gente acredita que não seja possível fazer essa verificação por toda a extensão do cabo, devido a ele estar em canaletas, né? Mas em algumas localidades é possível. O senhor vai verificar toda a extensão do cabo, se ele vai estar danificado ou amassado também em algum ponto, tá? E informar também para o suporte. E no caso do modem também, que é um padrão que a gente segue aqui, as localidades que tem a conexão versátil, né? O padrão dos LEDs do modem, professor, para que tenha conexão, todos os LEDs precisam estar na cor verde e nenhum deles pode estar piscando, tá? Então, todos têm que ficar com uma luz intermitente e na cor verde. Caso esteja um padrão diferente desse, uma cor alaranjada ou quase o LED dele também esteja desativado, aí você pode entrar em contato diretamente com o suporte. E sobre o suporte, professor, nós temos aqui nossos contatos, né, que esses que estão na tela. Você pode entrar em contato com a gente no nosso WhatsApp, também no nosso 0800, caso não tenha disponível na sua localidade de conexão de WhatsApp. Temos também o nosso e-mail, que é possível também solicitar a abertura de iOS via e-mail para a gente, né, enviando todas as imagens ali do equipamento. E também através do chat do IPTV, com os logins do suporte, tá? Voltando aqui para mim, por gentileza, gostaria só de passar aqui uma informação a respeito disso, né? No ano de 2023, professor, nós tivemos aí um número excelente de ocorrências sendo solucionadas já no suporte técnico, sem ser necessário, né, gerar AOS, tá? E isso tem sido alcançado, né, tanto, claro, fruto do preparo da nossa equipe, do nosso trabalho também, mas também, professor, principalmente da colaboração do professor que entra em contato com a gente ali, tá? O professor realmente está interessado ali em restabelecer a conexão dele, então ele está ali disposto realmente a fazer os testes junto com a gente. Isso para também aqui passar a informação que eu dei agora, isso fique claro. Então, a esses professores que nos ajudaram bastante em 2023, eu quero deixar aqui em nome da equipe do suporte de atendimento, nosso muito obrigado, tá, professor? A gente espera continuar contando com a colaboração de vocês no ano de 2024 e também esperamos que mais professores também possam aderir a esse espírito de colaboração, tá? Porque, afinal de contas, o nosso objetivo, professor, é o mesmo, que é garantir que os alunos tenham acesso à transmissão das aulas, tá? E na melhor qualidade possível. Acredito que agora a Dainara tem algumas informações a respeito da troca de logins, que ocorre todo ano, tá? Então, eu peço também que atentem essa informação. Então, eu quero só acrescentar uma informação aqui, né, com relação à troca de logins. Nós sabemos que todo início de ano letivo ocorre a troca de logins, né, das salas, e a observação que eu quero fazer é a seguinte: se cada login, cada equipamento é atrelado ao seu login de sala, tá? Então, assim, não é necessário fazer a troca, a não ser que haja alguma autorização prévia, tá bom? Eu quero informar aqui aos professores que cada login é atrelado ao equipamento de sala, ali identificado pelo número de série ou tombamento, aquela etiquetinha que começa com a MCM, tá bom? Então, assim, o equipamento ele não vai trocar de sala. Quem vai trocar de sala é o professor, no caso, né? Então, a minha observação com relação às trocas de logins são essas, tá bom? Quero aqui agradecer a presença de todos aí, tá bom? E agora eu vou passar aqui a palavra para a Elisandra.
professores, espero que vocês tenham absorvido, né, bastante as informações aqui do Júlio e da Dainara, né, que falaram um pouquinho aí referente aos equipamentos que são usados aí no projeto, né. E agora eu vou falar um pouquinho em relação à transmissão para vocês, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui algumas telas, eu vou iniciar mostrando as telas para vocês, mas antes disso eu vou listar para vocês os tópicos que a gente vai abordar agora, tá bom? Referente à transmissão e estudos. O tópico que eu trago para vocês é o uso do IPTV, né? Usando o IPTV, e aí eu vou listar para vocês o que a gente vai abordar. Nós vamos falar de acesso, vamos falar da lista de canais, da lista de usuário, o pedido de vez, sobre as interatividades, sobre o uso do chat. Vamos falar ainda sobre os usuários com e sem moderação, que vocês precisam entender essa situação, o que é um usuário com moderação e o que é um usuário que não tem a moderação. Vamos também passar para vocês instruções para o uso da câmera e do microfone, isso é muito importante, professor, na hora da interatividade. Vamos estar falando ainda do recebimento de arquivos, no caso vocês, a hora do recebimento que vocês vão receber aí no município, o arquivo antes de iniciar as aulas, tá bom? Mas antes de a gente falar disso tudo, eu trago aqui para vocês algumas telas, só reforçando aqui o que a Dainara e o Júlio falou, sobre o acesso do IPTV. A gente vai fixar e logo depois a gente vai passar para vocês 2 tutoriais, que é do uso do Box e do IPTV na desktop, no caso na CPU. Vou mostrar aqui para vocês a primeira tela, né? Para a gente ter acesso ao IPTV, a gente precisa de um login, no caso, vocês precisam desse login, tá bom? Cada município tem o seu login, cada sala tem o seu login, tá? Ele é informado, eu acho que no ato da implantação da sala. E também, na próxima tela, a gente tem a tela de senha. A gente precisa de um login e de uma senha para poder ter o acesso ao IPTV. A senha, professores, essa senha ela é padrão, ela não muda, tá? Para nenhum município. Ela é padrão para todos os municípios. O que vai mudar é o usuário, que no caso é o login. Então, na próxima tela, a gente tem, né, que o servidor padrão do IPTV. Eu vi ali no chat que tinha uma pergunta sobre em relação ao servidor, se trocou ou não. Eu não sei informar isso agora, mas a princípio a gente mantém esse servidor, né? A gente mantém para vocês, porque é o que a gente está em uso ainda, tá bom? A gente mantém esse servidor aí, que é o 10.154.217.61, a gente vai manter, a gente não tem informações ainda de mudanças aqui, certo? E aí a gente passa para a próxima tela. Falamos aí do servidor, e na próxima tela a gente tem o acesso. A gente coloca uma observação para vocês, que vocês só vão conseguir acessar, né, ter conexão, se as configurações padrões estiverem todas certinhas, tá bom? Tanto o login quanto o servidor. E a senha. Acabei de ter informação que o servidor continuou o mesmo, tá bom, gente? Não vai mudar. É o servidor que eu acabei de falar na tela anterior. E a observação é: acesso somente com as configurações padrões. Se, por um acaso, você colocou um número errado no servidor, você não vai ter acesso. Certo? Seguindo, nós temos a lista de canais e as funções usar sempre. Cada professor ele é direcionado a uma série. Ele faz parte daquela série, então nós já tivemos ocorrências aqui que o professor não consegue entrar no canal dele ou na série dele correto. E aí a gente lista para vocês essa lista de canais, né, que além dos canais da SEDUC, nós temos os canais dos parceiros, ali temos os canais de teste ainda. Então a gente aconselha os professores, na hora de fazer o seu login, ele marcar, né, aquela caixinha ali de usar sempre. Porque no próximo acesso ele já vai estar logado no canal certo. A gente também tem uma exceção, né, que tem professor que usa a sala à tarde para o ensino fundamental e tem também o professor que usa a sala à noite. Aí a gente já não aconselha, porque o que usar a sala à tarde, se ele for marcar a caixinha que está escrito lá, usar sempre,
quando for à noite, o professor da noite, quando ele logar, ele já vai logar nesse canal. Então, ele precisa desmarcar, tá? Ou então, ele tem que ir lá na lista de usuário, clicar em cima do seu canal, dar 2 cliques, ou clicar em cima e ir lá na opção de entrar, né, no canal. Então, nesse caso, a gente não aconselha. Mas se o professor ele utiliza o equipamento dele só para uma série, então a gente pede para ele marcar lá a caixinha, usar sempre, porque aí ele vai estar sempre conectado no canal correto. Seguindo, a gente traz aí a interface, né, do IPTV com a lista de usuários. Gente, essa interface aí, esse layout, ele tem uma pouquinha diferença em relação ao box, tá bom? A gente colocou essa tela aí, mas é do uso no desktop, na CPU. O que vai mudar é pouca coisa, mas as funcionalidades deles são as mesmas em relação aos usuários. Aí a gente traz para você a lista de usuários moderadores. O que são os usuários moderadores? São esses logins que vocês veem quando vocês estão acessando, na cor, acho que é laranja, tipo quase um vermelhinho, laranja. Todos esses logins, eles são moderadores. Moderadores são aquelas pessoas que têm uma função dentro do canal. Ele é responsável por alguma situação que você precisa entender, para você poder se direcionar para o login certo. E lá na frente a gente vai mostrar para vocês a funcionalidade de cada um. Seguindo, a gente tem como faço para pedir a vez, né, e participar dos momentos da interatividade. Como a Dainara falou, né, tem um ícone de um bonequinho, no caso, na CPU, a interface é do lado esquerdo do bonequinho. No box, eu creio que muda, né, um pouquinho, mas a funcionalidade é a mesma. Você vai clicar lá com o mouse em cima desse ícone para fazer o pedido de vez. Fez o pedido de vez, aí só é aguardar na hora da interatividade para você poder participar. E aí, antes de a gente seguir para a tela seguinte, que é o uso do chat, né? Eu vou pedir aqui, a gente trouxe 2 vídeos para mostrar para vocês. A gente trouxe um tutorial do vídeo do Box, né? Usando o IPTV Box. E aí também a gente trouxe um tutorial do uso do IPTV na desktop, na CPU. A gente vai passar primeiro do Box e depois a gente retorna para passar da CPU, tá bom? Acompanha aí, por favor. A plataforma IPTV possibilita a transmissão de aulas do CNEAM via satélite para as comunidades rurais do Amazonas. Mas você sabe como realizar o acesso pelo IPTV Box? Então pega essa dica de como se conectar. Atenção! Essa informação é muito importante. Antes de abrir o aplicativo do IPTV, verifique se a data e a hora estão atualizadas. Se essas informações não estiverem corretas, o aplicativo não irá abrir. Localize o ícone do aplicativo do IPTV em seu computador. Ao clicar nele, abrirá a tela inicial com o nome de usuário. Exemplo, Manaus, _152, _1, EM, _1, N, _2023. Agora, é só clicar em cima dessa informação. Pronto! Você já está conectado. Dentro da plataforma, você será redirecionado à página inicial, que contém uma lista com os canais disponíveis. É só selecionar qual canal você quer assistir. Essa lista pode ser filtrada no campo de pesquisa, digitando a etapa de ensino que deseja visualizar. Por exemplo, digitando SEDUC-AMEF6, você é direcionado para as aulas do 6º ano. Ao acessar o canal, você verá essa tela. Do lado esquerdo fica o vídeo da aula, do direito fica o chat público. No segundo ícone, você tem a opção de falar com o suporte técnico por meio do chat privado. Além disso, você também tem outras opções como o botão para pedir a vez, que ajuda na organização da ordem de fala dos participantes. Você pode clicar no botão de ampliar, que a aula fica em tela cheia. E para voltar à opção do chat, é só clicar novamente nesse mesmo botão que a ação é desfeita. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte técnico.
Ok, gente, a gente viu aí, né, o tutorial do uso do Box, né, do IPTV Box. Agora a gente vai passar para vocês o mesmo tutorial, porém com o uso do IPTV na desktop, na CPU. A plataforma IPTV possibilita a transmissão de aulas do CMEAN via satélite para as comunidades rurais do Amazonas. Mas você sabe como acessá-la? Então pega essa dica de como se conectar. Primeiro, localize o ícone do aplicativo do IPTV em seu computador. Ao clicar nele, abrirá a tela inicial, solicitando as seguintes informações de login: usuário, senha e servidor. Atenção! Esses dados são referentes aos usuários Seduc. No primeiro campo, você deve inserir seu nome de usuário. Exemplo: Manaus, _ 177, _ 3, EM, _ 7, N, _ 18. Em seguida, inserir a senha para usuários, que sempre será padrão para todas as salas: cmean.seduc. Por fim, basta digitar o número do servidor 10.154.217.61. Agora é só clicar em conectar. Pronto, você já está conectado. Dentro da plataforma, você será redirecionado à página inicial, que contém os canais disponíveis de acordo com cada etapa de ensino, englobando os níveis fundamental, médio e EJA. Você pode filtrar essa busca no campo Nome do canal, pesquisando pelo código referente à sua respectiva série, exemplo, Seduc-AM1. Na tela de canais, no indicador de canais públicos, você consegue visualizar os tópicos disponíveis. Selecione o que deseja assistir e clique em entrar no canal. Agora é só assistir a aula escolhida. Legal, né, professores? A gente trouxe aí para vocês os tutoriais, tá bom? Do uso, tanto na desktop quanto no box. E aí conhecemos as configurações do servidor. E aí a gente vai para a parte da funcionalidade da plataforma, do IPTV. Eu vou iniciar com vocês aí com o chat, o uso do chat no IPTV. A gente sabe que existe o chat público e o chat privado. E aí a gente pede atenção do professor e dos alunos quanto ao uso dos mesmos. Tudo que você escrever, professor, no chat público, todas as pessoas que estão naquele canal assistindo a sua aula, ela vai visualizar. Tá bom? A gente pede cuidado com as mensagens. Temos também o chat privado. Eu quero falar apenas com um pessoal aqui do estúdio ou com um outro login, eu quero tirar apenas uma dúvida com o professor. A gente já sabe que a gente usa o chat privado, tá bom? Te dá 2 cliques lá, ele vai abrir para você falar diretamente com a pessoa que você solicitou ali, né? No caso, um professor quer tirar uma dúvida aqui no estúdio com o professor, mas não quer colocar no chat público, vai lá e coloca no chat privado, o professor vai lhe responder de imediato. Não só o professor, como os usuários com moderação, suporte, você me atende, você me transmite. O transmite ele não responde, tá? A gente vai já verificar essa situação. Mas o atende, o suporte, os professores, todos eles respondem, conseguem responder para vocês no chat privado e no público também. Aí, seguindo, a gente põe uma observação, que o chat ele é de uso exclusivo para assuntos educacionais e pedagógicos. A gente pede, professor, que você tenha atenção quanto às conversas paralelas, tá bom? Em relação ao chat. E aí, que você use somente para assuntos pedagógicos e educacionais. Tanto você oriente também o aluno a não estar falando, vamos dizer assim, coisas que não é de assunto pedagógico no chat, tá bom? Seguindo, o que a gente traz para vocês? A gente traz ainda o que pode ser postado no chat e o que não pode. A gente colocou aqui alguns exemplos, né? Do que pode ser postado. A maioria das vezes o chat ele é usado para a resposta das interatividades,
como eu acabei de falar, para tirar dúvida do conteúdo com o professor, né, que está ministrando a aula. É para esses assuntos que a gente usa o chat. E a gente também pontua aqui as mensagens paralelas, né, que a gente diz que não pode ser postada no chat, né. A gente não está sozinho, o professor, no estúdio, tá bom? Então, tem os professores, por trás das câmeras tem uma equipe gigantesca trabalhando, tá bom? E todas as mensagens postadas, elas são vistas aqui no estúdio. E aí a gente ressalta o uso das mensagens, né, paralelas, que fujam do conteúdo ministrado, mensagens maliciosas e até mesmo constrangedoras e outras, tá bom? Então, vamos ter atenção quanto ao uso do chat durante as transmissões. Trago para vocês aqui a lista de usuários com moderação e suas particularidades. Aqui eu peço uma atenção de vocês. Por quê? Porque a partir de agora você vai saber para onde se direcionar em relação a solicitar uma ajuda. E aí eu inicio com o CME Transmite. O CME Transmite, ele é um login moderador que ele é responsável pela transmissão no estúdio. Nós temos 7 estúdios aqui no Centro de Mídias. À noite a gente faz transmissão simultânea nos 7 estúdios. E aí a gente trabalha com 7 equipes, tá bom? Tanto à tarde quanto à noite, para levar o conteúdo para vocês. Então, o Transmite, professor, ele é só responsável pela transmissão. Ele não faz mais nada além disso. Se você precisa de ajuda e você for falar com o Transmite, em relação a qualquer problema ou até mesmo dúvida que você tenha, não direcione ao Transmite. Você vai se direcionar ao CME Atende, tá bom? Ou CME Suporte, se for um problema técnico. Em seguida, a gente tem o CME Atende. O CME Atende, ele é responsável pelo envio de material. Tanto faz os arquivos em PDF ou JPEG. Todo o conteúdo que é ministrado, esse material é enviado para você. E aí, 30 minutos antes da transmissão, é enviado, tá bom? Você está precisando de algum documento referente à aula, você vai solicitar do CME Atende. É só ele que pode lhe ajudar. Só lembrando que ele vai fazer o envio pelo IPTV e também para o e-mail do professor presencial, professor que está aí no município. Todo professor tem um e-mail, então é o CME Atende que vai fazer o envio desse material para você. Logo em seguida, a gente tem o CME Ilha. O CME Ilha, professor, ele é responsável pela recepção de áudio e vídeo durante as interatividades. Assim como vocês recebem a nossa transmissão, a gente também precisa receber a recepção de vocês aqui no estúdio para colocar no ar na hora da interatividade. Então, é uma máquina que tem uma pessoa ali que administra essa máquina, tá? E ela vai lhe colocar na hora da vez, quando você fizer lá o pedido de vez, clicou lá no ícone para pedir a vez, ele vai lhe colocar na vez para você participar. Ele não responde por envio de equipamento, tá bom? Ele só responde... na verdade, você nem deve se direcionar a ele, porque ele é uma máquina isolada aqui no estúdio, onde a gente captura a sua imagem, o seu áudio do seu município para participar aqui, e também a gente faz a captura do quadro digital para você receber aí na hora que o professor está lá no quadro, explanando, para você ter melhor compreensão. Aí a gente faz a captura por essa máquina, que é o CME Ilha, e coloca lá no ar para você ter melhor compreensão na hora que o professor está usando o quadro digital. Na sequência, a gente tem o suporte técnico. A gente teve aqui com a fala da Dainara e do Júlio, que são uma das pessoas que compõem essa equipe do suporte técnico. Eles são responsáveis, né, por fazer a verificação de possíveis problemas técnicos, tanto faz ser de software, do hardware, ou algum periférico que você está com problema aí. Então, eles vão, né, a princípio, lhe orientar como proceder, fazer os testes e, como o Júlio falou, as possíveis soluções, né? Vão lhe orientar como fazer essas verificações, tá bom? Está com problema técnico, suporte técnico. Não mande mensagem para o atende, porque ele não vai saber como lhe orientar, porque ele não tem as orientações necessárias como o suporte tem, tá bom?
Seguindo, a gente tem o monitoramento. O monitoramento é a pessoa que é responsável por monitorar a qualidade do sinal da transmissão. A gente sabe que em dias de chuva aqui a transmissão também não fica legal, né? Então ele está ali monitorando o sinal, ele está verificando a perca de dados, né, de pacote, está tudo ok, para poder dar um retorno para cá, para a gente poder dar esse retorno para vocês. Quando vocês colocam lá no chat público que a transmissão está ruim, está travando, de imediato a gente faz o contato com o pessoal do monitoramento, eles monitoram esse sinal e aí a gente dá um retorno para vocês, tá bom? E a gente vai saber como falar para vocês o que está acontecendo. Por intermediação deles. Na verdade, é eles que fazem essa parte, passa para a gente e a gente repassa para vocês. Logo em seguida, a gente tem o CME social. Gente, todos esses logins que eu estou falando, eles são logins moderadores. Como eu falei para vocês, são logins que têm uma funcionalidade dentro daquela lista de usuários que está ali no seu canal. O CME social, ele é responsável pela captura das mensagens do chat e aí a gente envia para a transmissão ao vivo, tá? Na verdade, o CME social, ele é junto com o CME transmite, eles trabalham juntos. Se você, professor, o seu microfone não está funcionando, vamos colocar aqui uma situação que o seu microfone não está funcionando, mas você consegue interagir pelo chat, colocou a resposta lá no chat, aí o CME social vai pegar essa resposta e vai colocar em tela para o professor ministrante aqui do estúdio colocar para vocês verem, tá bom? Que vocês estão ali, mas vocês, por mais que não está com alguma dificuldade em relação ao microfone, mas estão participando. Então, essa é uma segunda forma de vocês interagirem quando um possível problema está acontecendo com o seu microfone. Aí essa é a forma de vocês não ficarem sem interagir, porque a gente tem um roteiro que a gente segue diariamente. E dentro desse roteiro tem lá de 20 a 25 minutinhos que é destinado a você, professor, para a sua participação aqui no estúdio, tanto a sua quanto do aluno. Então, a gente não pode deixar de interagir. E aí, quando isso acontece, a gente vai para o CME social. Vai interagir no chat, tá bom? Mas a gente não pode deixar de interagir. Aí, na sequência, a gente tem o login CME Pedag. Agora, aparece para vocês, vai aparecer assim para vocês, com o nome do pedagogo ao lado. Vai estar CME Pedag e logo na sequência, como eu coloquei ali como exemplo, a pedagoga Gabriela. CME Pedag Gabriela. É uma das pedagogas que compõe aqui a equipe de pedagogos do Centro de Mídias. Então, vai aparecer sempre de início CME Pedag e logo em seguida o nome do pedagogo, que é para você se identificar que aquele pedagogo faz parte da sua série, que é ele que responde pela sua série, tá bom? Assuntos pedagógicos referente à nota de aluno, ou não sei, referente a material pedagógico, que você tem dúvida, calendário escolar, fale com o pedagogo. É ele que é o responsável por passar essas orientações para vocês. E aí, como eu listei aqui para vocês, né, a lista de usuários com moderação. Então, eu peço só que vocês se direcionem, professores, para os logins certos, né? Para facilitar a comunicação de vocês, tá bom? E para ser mais rápido, porque não adianta você mandar uma mensagem para o CME Atende e ele não saber responder. Aí o CME Atende vai servir de ponte para o CME Suporte e vice-versa, porque são questões diferentes. Cada um tem, como diz, as suas obrigações ali dentro do canal. Vocês não estão desassistidos, tá bom? Em nenhum momento vocês vão ficar desassistidos, vocês vão ter resposta de tudo. A gente só tem que saber se direcionar para os logins certos, ok? E agora eu trago para vocês aí as instruções para o uso da câmera e do microfone durante as interatividades. A gente fala de enquadramento, né, e recepção de áudio. A gente trouxe duas telas aí para vocês que a gente considera como correto. A gente pontua aí, né, posicionar a câmera em um ângulo que tenha a melhor recepção da imagem do professor e dos alunos durante a interatividade. E também a gente pontua posicionar o microfone próximo à boca para melhor compreensão da recepção do áudio.
Muitas das vezes, o aluno, na hora da interatividade, ele vai participar, mas o microfone dele fica muito, muito distante da boca, e aí a gente não consegue compreender aqui no estúdio. E aí, o que a gente faz? A gente pede, professor, repita, por favor, coloca o microfone mais próximo à boca, porque a gente não conseguiu ouvir aqui. Por mais que a gente tenha uma equipe técnica que dê um ganho no áudio, quando o microfone está muito distante, a gente não consegue ter a compreensão aqui no estúdio do áudio. Então, a gente aconselha, professor, você posicionar o aluno na frente da câmera, posicionar o microfone próximo à boca, tá? Para a gente ter a melhor compreensão. O enquadramento também. A gente pede que o professor coloque o aluno na frente da câmera para interagir, se identifique, tá bom? Ou então, a gente pede que o professor coloque a câmera num ângulo em que esteja toda a sala aparecendo. Na sequência, a gente traz 2 imagens que a gente considera errada. Quando a gente está durante a interatividade, aí a gente sobe na vez o professor para participar, e aí a câmera tá posicionada dessa maneira aí, ó. Ela está em um ângulo, né, que a gente não consegue visualizar nem o professor, nem o aluno, ela está posicionada para cima, ó. Posicionar a câmera em um ângulo que tenha melhor recepção da imagem do professor e dos alunos durante a interatividade. Posicionar o microfone próximo à boca para melhor compreensão da recepção de áudio. E nessa imagem superior aí, a gente vê que está uma interatividade lado a lado, tanto o professor quanto a turma. E aí a gente observa que tem um armário no canto, a gente não consegue visualizar praticamente a sala toda, nem só a parte do aluno, tá? Então, a gente considera esse posicionamento errado, tá bom? A gente só pede que vocês posicionem direitinho. Vai lá na frente, fale o seu nome, fale o nome do professor. A gente não está só no estúdio, a gente tem, como eu falei para vocês, a gente tem equipe, a gente tem, a maioria das vezes, visita durante as transmissões de aulas. A gente recebe muita visita aqui no Centro de Mídias. Aí, quando a gente sobe um professor para participar, que está da maneira que a gente considera incorreta, né? Aí a gente já tira, já põe um outro que está melhor posicionado, uma boa visualização. Tá bom, professor? A gente só tem que ter o cuidado em relação a isso. Outra situação, interatividade pelo chat. Falamos ainda agora, né? Mas aí a gente pede atenção quanto à escrita, tá bom? A gente pede que o professor tenha uma boa digitação. Às vezes a gente está escrevendo com tanta pressa que a gente coloca um acento a mais. Mas tem situações aqui que a gente não consegue compreender, né, a resposta ou o que o professor quer passar. E aí, quando é apenas um acento ou um número a mais, a gente ainda consegue fazer uma edição aqui rapidinho antes de jogar no ar, mas quando é incompreensível, a gente não consegue fazer isso, tá, professor? Então, a gente pede só atenção quanto à escrita, porque o CME Social vai pegar essa sua mensagem, tá bom? Tanto faz ser pelo IPTV ou se a gente está transmitindo simultaneamente para o YouTube também, a gente vai pegar as mensagens de lá, para a gente tentar colocar para vocês aqui no estúdio de forma que fique claro, tá bom? A compreensão. A gente sai dessa parte em relação às interatividades, agora a gente vai para o recebimento de documentos pelo IPTV. A gente sabe que à tarde a aula ela inicia às 13h30, né? E à noite às 19h. Então, professor, a gente aconselha você chegar meia hora, né, antes do início da transmissão, ou com 1 hora de antecedência, né? Para a gente poder começar o envio desse material, tá bom? O CME Atende, ele inicia o envio do material meia hora antes do início da transmissão. E durante o intervalo. O professor perdeu o recebimento no início, a gente vai usar o intervalo, tá bom? Para enviar esse material para vocês. Por que o intervalo? Porque assim, professor, só para você compreender. Quando uma transmissão está no ar, a gente não pode tirar a transmissão para enviar o material para você. Porque se eu parar a transmissão para enviar o material para um único, ou 2, ou 3 professores que perderam o material no início da transmissão, né, antes de iniciar, que perderam aquele primeiro recebimento, a gente vai mudar todo o nosso roteiro. A gente tem horário
para envio de material, a gente tem horário para iniciar, tanto com os hinos. Vocês observam que os hinos eles iniciam 5 minutos antes de iniciar a transmissão. Isso aí tudo está no roteiro, a gente tem que seguir esse roteiro. Aí vocês sabem que tem a transmissão, que é 30 minutos para o professor ministrante passar o conteúdo deles, aí vem a parte da dinâmica, que é mais de 20 minutos para o aluno fazer aquela atividade, e aí vem a interatividade, tudo isso, professor, está em roteiro, a gente tem que seguir. Se durante uma interatividade o professor não conseguiu realizar a atividade, não pediu a vez para participar, um exemplo, está no roteiro, a gente vai ter que colocar você para participar de qualquer jeito, você tendo feito ou não, tá, professor? Porque esse é o tempo destinado a vocês e a gente tem que seguir aqui no estúdio. É uma forma televisiva, como vocês sabem, então a gente tem que seguir, porque se a gente não seguir, a gente sai do nosso padrão, tá bom? E a gente não pode. Tempo para transmissão, tempo para o professor, tem o tempo do professor brilhar aqui, que a gente fala, e tem o tempo do aluno brilhar, que é o tempo dele, tá bom? A gente volta aqui para a questão do recebimento, né, do material, que é meia hora antes. Se não conseguiu receber meia hora antes, vai para o intervalo. A gente só pode, professor, enviar nesses 2 horários. Alessandra, eu não consigo estar aqui nem meia hora e nem no intervalo, porque os alunos têm que merendar. Professor, combine um horário com o CME Atende, que você possa receber esses arquivos, tá bom? Além do envio pelo IPTV, ele também é enviado pelo e-mail. Todo professor presencial tem um e-mail que é enviado todo o material referente às transmissões de aula. Então, o professor não tem por que questionar que está sem material, porque ele recebe, tanto no e-mail quanto no IPTV. E aí a gente fala da organização, tá bom? Do material. O pessoal aqui também falou, né? A Dainara falou, acho que foi isso. Foi o Júlio, referente à organização. A gente pede que você organize o seu material, tá bom? No diretório D, que é da sua máquina, do seu box. Porque caso o seu equipamento venha sofrer, sei lá, venha queimar, a gente pensa na pior possibilidade, venha danificar, de alguma forma, eles vão conseguir salvar esse material para vocês, tá bom? Para você não ter que estar solicitando tudo novamente aqui com o pessoal, com o CME Atende, tá bom? Então, a gente aconselha que você organize por pasta, pela série, pela disciplina, para que você não fique, né, também perdido aí em relação ao material que você recebeu e não sabe onde salvou. Tá bom, professor? Isso vai facilitar a sua vida. Se você tiver o costume de criar pastinhas lá no seu disco D, do seu computador, e identificar, facilita muito, tá bom? Para você achar posteriormente que você precise. Na sequência, eu trago para vocês aí, né? Como eu falei para vocês, a gente tem 7 estúdios aqui funcionando simultaneamente, com transmissões de manhã, à tarde e à noite. Porém, as aulas a gente sabe que acontecem à tarde e à noite, né? A gente vai citar aqui as séries de ensino fundamental, 6º, 7º, 8º e 9º, e aí a gente lista para vocês os atendes de cada série, tá bom? E os e-mails dele. Se você está precisando de algum material que não consegue receber pelo IPTV, tá aí o e-mail, ó, de cada atende da sua série, tá bom? Aí a gente entra no ensino médio, nas séries de ensino médio, que é o 1º, 2º e 3ª série. E também temos as séries de EJA, né, com os seus respectivos atendes e seus e-mails, tá bom? A gente vai deixar aqui um tempinho para vocês pegarem, tá bom? Esse material, o professor também, ele foi disponibilizado para vocês antes dessa transmissão. Se vocês precisarem, a gente pode fazer um novo reenvio quando finalizar, tá bom? Em relação a parte de estúdio, professores, o que eu tinha que passar era isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham absorvido bastante em relação às informações aí que eu passei sobre os usuários, como se direcionar para cada um. E também espero que vocês tenham absorvido em relação aqui aos equipamentos que a Dainara e o Júlio passaram para vocês, né? Se identifiquem, que tenham conhecimento. E se, por um acaso, tiver com algum problema, você já sabe para onde se direcionar, tá bom? O que a gente puder fazer aqui no estúdio para facilitar também o entendimento de vocês,
e a comunicação entre vocês e uma possível situação que venha acontecer aí com vocês, a gente também vai entrar e vai fazer, tá bom? Vai ajudar. Mas, a princípio, o que eu, Elisandra, tinha que passar para vocês em relação à transmissão, professores, era isso, tá bom? Eu agradeço a participação de todos vocês aqui no nosso segundo dia de jornada técnica aqui do CEMEAN e até uma próxima oportunidade. Passo também aqui a palavra para a Dainara, para as considerações, e após o Júlio. Muito obrigada. Bom, então, eu quero aqui apenas agradecer, né, a todos os usuários que estão no canal neste momento, aí professores, alunos que estão nos assistindo. Quero desejar a todos um feliz início de ano letivo, né, que seja um ano proveitoso para todos, bastante produtivo, né, e qualquer coisa, qualquer ocorrência técnica, qualquer problema em equipamento, você pode estar entrando em contato com a nossa central de atendimento pelo 0800 ou pelo WhatsApp, tá bom? Lá no WhatsApp é opção 2, que já vai abrir o protocolo direto, que vai direto para o atendente, e no chat do IPTV também, estamos todos lá, né? Sempre o nosso login começa com suporte técnico, aí tem a numeração, tá bom? Só chamar que a gente está lá prontos para atender vocês, tá? Bom início de ano letivo, qualquer coisa estamos por aí. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o meu colega Júlio agora. Basicamente é isso, professores. Caso os senhores tenham alguma dúvida ainda, tá? Os senhores podem estar entrando em contato com a gente. Lembrando que nós também estamos dispostos ali, estamos disponíveis para os senhores, tanto para resolver questões de ocorrências, também para tirar dúvida, tá? Até um jargão nosso, caso o senhor tenha alguma dúvida ou curiosidade a respeito do funcionamento dos equipamentos, vocês podem estar acionando o suporte técnico, tá? Então, conte sempre com a gente, professores, e tenham todos aí um excelente ano letivo.